E vamos começar mais um webinar aí, mais um webinar diferente e inédito, né, pessoal? Deixa eu pegar meu laser aqui. Joia, todo mundo me ouvindo alto e claro, obrigado aí pelo feedback, pessoal. Então vamos lá. Não sei vocês, mas eu tô com a minha água, meu café aqui na mão. Vamos começar mais um webinar aí. Hoje, pessoal, um pouco diferente, né? Então a gente vem sempre tentando buscar coisas diferentes, variações, né? Sempre ouvindo muito vocês aí, o mercado, grupos técnicos, comerciais, né? Alguns grupos aí que a gente participa individualmente. Então a gente percebeu aí, tem muita gente nova do mercado chegando, né? Tanto do parte comercial, parte técnica, tem revendas novas também no mercado, tá? Então a gente consegue aí produzir conteúdo, né? Ou tenta produzir conteúdo sempre para atender todas as camadas, todos os níveis, né? Sempre explorando da melhor maneira possível tanto a parte técnica como a parte comercial, a parte de produtos. Tem vezes que a gente fala mais tecnês, tem vezes que é mais a parte comercial mesmo. E hoje, pessoal, o webinar ele é mais voltado, tá? Para você que está começando, para você que é da área comercial tá chegando agora, para você que é da parte técnica está chegando agora, para as revendas que estão chegando agora, tá? Para justamente a gente conseguir produzir conteúdo para todo mundo, pessoal, tá? Então a ideia é sempre essa. Então, de repente, depois desse, a gente tenta fazer algo talvez mais técnico, talvez alguma coisa de produto, não vou dar spoilers, tá? Mas a gente está sempre tentando mudar e sempre tentando produzir conteúdo aí de qualidade para vocês de maneira diversa, legal? Então hoje, HR1066, como potencializar sua performance e as melhores práticas, né? Vamos conhecer um pouquinho mais aí sobre a repetidora, para que serve, e vamos conhecer um pouquinho das melhores práticas. Sem mais delongas, vamos lá, vamos seguir em frente aí. Então vamos lá. Nossa agenda de hoje, pessoal, para que serve a repetidora, mercados verticais e melhores práticas. Passo 1, né? Vamos lá. Para que serve a repetidora, pessoal? Você que está chegando agora, para que eu vou colocar uma repetidora? Quando colocar uma repetidora? Então, primeiro passo, pessoal, cobertura ampliada e confiável. Então, você já foi lá, já fez o teste, não funcionou no ponto a ponto, você tem extrema limitação de área de cobertura, ou devido a alguma barreira física, ou de distância, né? Então, pode acontecer as duas coisas, ou separadamente. Então, necessariamente, obrigatoriamente, você vai ter que colocar uma repetidora, tá? Outro parâmetro muito importante, funcionalidades avançadas e integração, pessoal. Então, a repetidora não serve somente para ampliar a área de cobertura do cliente, né, ou para melhorar a cobertura. Você pode utilizar funcionalidades, né, as quais a repetidora dispõe que o rádio portátil não possui, tá? E integração. O que a gente pode falar de funcionalidade avançada? A gente pode colocar uma criptografia no sistema, a gente pode colocar um backup da repetidora, né? Ou seja, um mais um ali, né? Se uma repetidora falhar, a outra entra automaticamente. A gente pode cadastrar lá IDs individuais, IDs de grupo, para que não acessem a repetidora somente aqueles IDs, tá? Então existem várias funcionalidades que são providas, fornecidas somente pela repetidora, tá? E na parte de integração, a gente pode integrar telefonia, tanto analógica como digital, a gente pode integrar software de despacho, pode integrar software de terceiros, tá? Como, por exemplo, é o caso da Remota Tech, nosso parceiro, tá? Então, esse é outro parâmetro muito importante para se pensar em colocar a repetidora. Flexibilidade e escalabilidade, pessoal. Flexibilidade, tá? Porque HR1066, vamos lá, você pode trabalhar ela em analógico, pode trabalhar ela em digital convencional, pode trabalhar ela fazendo IP-Site Connect, pode trabalhar ela fazendo XPT single site, pode trabalhar ela fazendo o XPT multi-site. Oh, pulei um, esqueci, modo misto, né? Onde você trabalha analógica e digital, ou seja, já falei 6 sistemas diferentes as quais a gente pode trabalhar. E até o final do ano, tá? Provavelmente a gente vai ter mais uma atualização dela, onde a gente vai conseguir atingir até o DMR Tier 3, o Trunking Lite, né? É, com o mesmo hardware ali, tá? Então, essa flexibilidade aí, ela é muito importante, tá, pessoal? Junto com a escalabilidade, né? Ou seja, você consegue ir subindo aí de sistema somente com o mesmo hardware, tá? Então você garante o investimento ali do usuário, do cliente final, tá, pessoal? Bastante importante sempre mencionar isso aí. Então vamos lá, cobertura ampliada e confiável.
Então, a repetidora vai servir para quê? Para que você aumente a área de cobertura, supere obstáculos, né? Elimine áreas de sombra. Então, como eu comentei no início ali, para você que já fez o teste no ponto a ponto, tentou colocar base fixa, fazer ponte, não está dando certo, não tem jeito, tem que colocar outra repetidora, tá, pessoal? É comum, inclusive, a gente colocar mais de uma repetidora, dando exemplo de um prédio comercial, de um shopping, de uma indústria, né? Às vezes a área de cobertura não é muito grande, mas em função das barreiras que tem ali, eu preciso colocar mais de uma repetidora. Ela pode ser linkada tanto via RF como via rede, pessoal. Tá? Então, a gente tem algumas opções ali sempre para aumentar essa área de cobertura. Inclusive, a gente pode até linkar hoje, né, o HM786 sendo uma extensão da própria repetidora. Então, você que já colocou uma repetidora ali, por que não posso colocar outra repetidora via IPsite Connect ou um rádio móvel também para fazer uma pequena extensão da nossa área ali de cobertura. Além disso, pessoal, falando de funcionalidades, né, já comentei algumas ali. A repetidora trabalha modo analógico, digital, modo misto, IPsite, XPT single site, XPT multi-site, tá? O IPsite Connect, que eu acho que é a funcionalidade ali que mais agregou para a gente na rádio comunicação, sem dúvida, com o surgimento do DMR. Funcionalidades de GPS a gente passa a conseguir integrar, óbvio que isso está linkado com o software de despacho, que te traz outros recursos como gravação de voz, relatórios, estatísticas, né? O próprio link de voz entre sistemas diferentes ou sistemas que estão linkados ali dentro da mesma rede, ou de redes diferentes, por que não? Adicionar criptografia, eu vejo muito pouca gente colocando criptografia nas redes, pessoal, tá? Utilizem criptografia, seja no ponto a ponto, seja com sistemas convencionais, é muito importante proteger o sistema, tá? Normalmente, os rádios mais básicos precisam de alguma licença, os rádios mais avançados já têm criptografia básica embarcada, tá? Então é bastante importante. E outros recursos talvez menos utilizados ali, como mensagem de texto e telemetria também, pessoal, tá? Então a repetidora te dá muitas outras possibilidades, tá? Diferente do rádio portátil. Então a repetidora não só aumenta a sua área de cobertura, mas como abre um leque de funcionalidades tanto básicas, avançadas, integrações com outros sistemas, tá? Então, muito importante. Configuração personalizada, escalabilidade, integração com outros sistemas. Vamos começar de trás para frente. Integração com outros sistemas, pessoal. A gente pode fazer integração com telefonia, né? Seja ela convencional ou telefonia SIP. Para você que não sabe, a HR1066 tem duas versões. Uma que a gente chama de básica e a outra que a gente chama de avançada. A avançada, pessoal, tem duas portas de rede. Uma porta é um switch, a outra porta é um roteador e um gateway SIP. Ou seja, basta você acessar ela, né? Assinar um provedor SIP, pega as informações, acessa a repetidora, programa ela e automaticamente você vai ter acesso à telefonia, tá? E aí você tem que consultar quais são os rádios que suportam telefonia, tá? Então já vou te adiantar que tem que ser os rádios com teclado e display para você fazer a chamada, desligar a chamada, fazer ligação para celular ou receber e assim por diante. Escalabilidade, eu já comentei um pouquinho com vocês, né, pessoal? Vocês conseguem sair desde o analógico, né? Ou seja, o cliente pode ir evoluindo de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade, de acordo com a quantidade de grupos, de rádios, enfim. A repetidora te dá essa possibilidade, né? E configuração personalizada, né? Então, de novo, pessoal, importantíssimo vocês usarem mais os recursos que a repetidora tem. Eu vejo muita gente só colocando frequência e color code, pessoal, tá? Vejo pouca gente criando ID de grupo, ID privado para acessar a repetidora, né, que é aquele acesso aprimorado. Não vejo também muita gente utilizando criptografia, seja básica, seja avançada, tá? Ou outras funcionalidades, como o backup da repetidora, como eu comentei, a própria chamada SIP. Tá? Então tem várias configurações avançadas ali que vão fazer a diferença, pessoal, tanto na entrega do produto para o seu cliente, né, como na parte de vendas, né, ou seja, você não está só ofertando a área de cobertura, você está ofertando ali um universo de possibilidades ali, ao qual o cliente com certeza vai se encantar e geralmente ele vai ter a demanda, vai ter a necessidade, tá bom? Vamos ver mercados verticais. Aonde que eu consigo colocar repetidor? Aqui é um universo muito vasto, né? É um universo muito vasto. Eu tentei citar alguns aqui apenas, tá, pessoal? Longe de mim querer citar todos aqui. O mercado nosso, ele é muito grande, muito extenso, tá? Então vou dar uma pincelada na parte comercial aqui para vocês. O nosso mercado tem demanda para todo tamanho, todo gosto, todo tipo de solução, tá? Vamos começar aqui com grandes eventos.
Vamos lá. Grandes eventos, pessoal, a gente tem desde grandes eventos atendendo no ponto a ponto, porém, se faz o uso da repetidora, por quê, pessoal? Pô, Júnior, mas você acabou de falar que atende no ponto a ponto, por que eu vou colocar uma repetidora? Vamos lá, primeira coisa, para você aumentar ainda mais a área de cobertura para o seu cliente, não somente no evento, mas ao redor do evento. Outro motivo, imagine que você tem uma demanda lá de 10, 20 grupos simultaneamente, ou seja, um baita evento, né? Tem muito terceiro trabalhando junto, o que você vai fazer? Minha recomendação, coloca um HP5 lá com licença de XPT, coloca lá uma, duas, três, quatro, sei lá, 5 repetidores empilhadas, coloca a licença XPT single site, pronto. Você deu acesso a 10 grupos simultâneos locais ali para o seu cliente. Ou seja, para você fazer um grande evento, com certeza vai atender a demanda, vai entregar comunicação ágil e de qualidade, tá? Então, grandes eventos é isso, pessoal. A área de cobertura não é o nosso desafio, mas em si fornecer uma grande capacidade de grupos simultaneamente ali, tá? E não esquece de colocar criptografia e acesso de ID também para tornar o seu sistema ainda mais seguro. Agronegócio, né, pessoal? Agronegócio que a gente vem crescendo muito nesse segmento, tá? Já vou aproveitar e mandar um abraço pro seu Richard aí, que viaja esse Brasilzão interior de São Paulo, aí, interior do Centro-Oeste aí, com certeza desbravando muito cliente de agro aí. Então, basicamente, pessoal, a gente tem algumas soluções que são meio cartas marcadas, né? Ou seja, é meio que aquela receita de bolo. Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, lá na fazenda, lá no campo, normalmente a área de cobertura grande, né? Ou seja, precisa de muitos quilômetros de área de cobertura. Então já verifica a torre ou algum morro para você colocar a repetidora, onde você vai ter lá seus muitos quilômetros de área de cobertura, geralmente muitos rádios móveis, né? Para deslocamento de trator, de viatura, de caminhão. E aí, vamos pensar em integração sempre, sempre integração, pessoal. Integração, não entrega só a voz pro cara. Coloca a repetidora avançada, faz uma integração com telefonia SIP para ele ter acesso à telefonia com qualquer outro lugar, ou seja, o dono da fazenda, o patrão está viajando, consegue acessar a rede de rádio através de telefonia, ou não, coloca uma repetidora lá, só para atender a área de rádio, e coloca em algum ponto que tenha sinal de celular ou tem Wi-Fi, coloca o nosso gateway DMR com POC, né? Ou seja, o usuário está viajando, tem um rádio POC, consegue falar com a fazenda de qualquer lugar do mundo, ou seja, você ofereceu integração para ele, olha só que legal. Ele tem lá seus 10, 20, 30 quilômetros de cobertura lá na fazenda em VHF, e ele também tem acesso à rede POC, ou seja, qualquer usuário que está rodando aí pelo Brasil afora ou pelo mundo aí pode ter acesso também a essa comunicação. Vamos partir ali para segurança pública. Pessoal, segurança pública com certeza é um dos que a Hytera mais atende. A gente tem parceiro que atende muito nessa área. Vamos dar exemplo aqui de guarda, SAMU, bombeiro, defesa civil, prefeitura em geral. Nossos parceiros nadam de braçada nesse mundo aí, pessoal, tá? O que a gente usa geralmente? IP Site Connect e XPT Multisite mais software de despacho, pessoal. Por quê? Eles precisam de rádios robustos, eles precisam de criptografia, eles precisam de software de despacho para fazer gravação, para ver GPS, para buscar relatório, tá? Então é um mercado com certeza que a gente tem muitos cases e a repetidora é indispensável para esse mercado. Setor de transporte e logística, esse também é um outro setor que a gente tem muito negócio, tá? Todos os nossos parceiros aí têm muito negócio com esses dois setores aí. Quando eu falo transporte e logística, pessoal, vamos falar de geral, tá? Transportadoras, portos, despachantes aduaneiros, aeroportos e todos os terceiros que trabalham ao redor. E aqui, pessoal, vou fazer um parênteses, a gente tem todo tipo de solução que vocês possam imaginar. Todos, todos. Desde um single site ali em digital, modo misto, a XPT multisítio, ADMR Trunking Light, tá? Então a gente tem todo tipo de solução nesse mercado de transporte e logística. Setor de serviços. Quem que é setor de serviços? Vamos colocar varejos, shoppings, tá? Esses aqui a gente vai ter desde os ponto a ponto, tá? Até as repetidoras single sites, repetidores multisites, tá? A gente tem shopping aqui em São Paulo, pessoal, que tem cinco repetidores no IP Site Connect para atender a área de cobertura, de tão complexo que é a estrutura do shopping. Ou seja, a área de cobertura do shopping não dá 1 quilômetro, pessoal. Só que a estrutura do shopping ela é tão complexa, ela é tão complicada de passar o RF, que o parceiro teve que colocar 5 repetidores e espalhar a antena para tudo quanto é canto ali, para conseguir atender a demanda, tá?
Então é muito comum nesse perfil de clientes, não só shopping, né? Condomínios ali empresariais, né, de prédios, onde, por exemplo, em todo grande centro é bastante comum, né, esse tipo de prédio ter -1, -2, até -5, por que não, né? Os estacionamentos bastante extensos ali, então precisa de fato ali de uma área de cobertura bem pensada, bem planejada, né? Então cada metro ali faz toda a diferença. Setor de indústria, esse também já muito exigente, né, na parte de robustez, né? Então, geralmente vai Radiotex, muitas vezes mais de uma repetidora, tá, pessoal? Por quê? Ele tem a mesma dificuldade, o mesmo desafio do setor de serviços, né? A área de cobertura geralmente não é muito grande, estamos falando 1 km, 2 km no máximo de extensão, porém, a necessidade de penetração do sinal, né? Ou seja, é uma área que tem um desafio ali que a gente tem que tomar cuidado, tem que fazer um site survey, ou seja, tem que ir ali a campo, medir sinal, testar a área de cobertura com muito carinho para conseguir atender. Esse tipo de cliente, pessoal, normalmente utiliza ou o IP-Site ou já está utilizando o XPT Single Site Multisite, tá? Pela capacidade de grupos. E ali, com certeza está entrando no HP6, HP7 e os nossos rádios ATEX também. Tá bom? Rapidinho, o setor de óleo e gás, muito similar à indústria, tá? Mas aqui eu tenho muito mais radiotex, às vezes eu nem tenho rádio convencional, às vezes eu tenho cliente que só tem radiotex ali, tá? Justamente pelo nível de segurança mais crítico. Nas indústrias, geralmente eu tenho algumas áreas classificadas, nem todas, tá? No setor de óleo e gás, normalmente o nível de segurança é ainda maior, mais exigente, ou seja, eu tenho ali mais de uma repetidora fazendo link de P-Site, fazendo XPT, tá? E normalmente todos os rádios são ATEX, pessoal, tá? Então, normalmente todos os rádios são ATEX. E setor de mineração, ali eu tenho um pool, né? Ou seja, eu tenho um misto ali de soluções também. Algumas minas externas utilizando HP5 e uma repetidora convencional. E outras minas, pessoal, aí vai depender do tipo da mina, do tipo de metal que tem ali, ou do tipo de gás que está saindo, se ela é uma mina externa, né, ou se ela é interna e subterrânea, que também pode acontecer, ter casos diferentes ali. Aí, pessoal, a gente também tem vários tipos, vai depender muito da mina. Tá? Eu conheço minas que só utilizam Radiotex, e tem minas que utilizam um misto, né, de Radiotex com rádios convencionais, né, seja HP5, 6 ou 7, e normalmente não tem só uma repetidora, porque a área de cobertura, de novo, também não é um grande desafio, porém a topografia, ou seja, o relevo desse cliente, ele é mais complicado, porque normalmente é muito alto, muito baixo, muito buraco, então a gente tem que fazer às vezes link de PSI, links de RF, usar um pouquinho dos recursos que a Hytera dispõe para conseguir atender essa demanda de cobertura que é um pouco mais complexa, tá bom? Pessoal, é evidente que eu dei uma pincelada grande aqui nos principais setores, tá? Onde a gente aplica a repetidora, onde a gente tem mais mercado. Óbvio que o nosso mercado é muito vasto, tá? Tem muita opção, mas eu acredito que aqui eu dei uma boa pincelada, tá? Diversas soluções aqui, diversos clientes, onde a gente mandatoriamente vai ter que ter uma ou mais repetidoras para atender a necessidade do cliente. Bom, legal, vamos agora ver as melhores práticas, né? Ou seja, a gente viu ali para que serve a repetidora, vimos ali alguns mercados verticais, vamos ver as melhores práticas. Pessoal, melhores práticas eu estou entrando onde? Parte de técnica, né? Então, para você que é técnico, está chegando agora, ou para você que está aí para reciclar um pouquinho seu conhecimento, ou para dar aquela recapitulada, né? Às vezes a gente entra no modo automático. Então vamos lá, vamos começar da base da pirâmide, sempre na base, pessoal. O projeto sempre começa da base, né? A casa sempre começa pelos alicerces. Estudo de cobertura, pessoal. Tem dois estudos, né? O teórico e o prático, que eu gosto mais, que é aquele de campo, onde você coloca a repetidora já num local meio pré-fixado, onde você tem a possibilidade ali de deixar no cliente para fazer o teste. Normalmente, pessoal, esse é o melhor de todos, tá? Onde você já testa na prática a área de cobertura, tá? Se precisar, já faz algum ajuste. Então, muita cautela sempre no estudo de cobertura, tá? Vai fazer o teórico? É importante, sim, mas o estudo de cobertura na prática, né? Colocando ali para rodar, sem dúvida, ele vai fazer toda a diferença. Altura de torre e visada, pessoal. Esse é um fator muito importante. Quanto mais alta a torre, quanto maior visada a antena tiver para o seu cliente, ou seja, topografia, dependendo do local, vai favorecer muito a sua área de cobertura. Justamente por isso que a gente tem alguns clientes que relatam: minha repetidora cobre 10, 20 quilômetros. E tem casos aí extremos, obviamente, né?
de alguns parceiros que citam, meu sistema aqui em VHF cobre 50 quilômetros, 80 quilômetros. Obviamente que a altura da torre e a topografia, né, a visada que a antena repetidora tem do relevo é extremamente privilegiada, tá? Então, são outros fatores muito importantes ali. Acesso e segurança. O que é acesso e segurança, pessoal? Acesso ao site, tá? Verificar sempre o acesso. O que seria o acesso? É muito fácil instalar repetidor em alto de prédio, subindo elevador, escadinha, salinha com ar-condicionado. Esse é o menor a menor parte das instalações, né? Eu já tive ali a oportunidade, pessoal, de fazer instalação no meio do Pantanal, em locais de mineração, tá? Onde o acesso, pessoal, normalmente não é nada fácil, bem complicado, tá? Alguns envolvem riscos, né? Que tem que ser calculados, tem que ser pensados, tá? Já fui em acesso aonde até a parte de segurança, né? Segurança física das pessoas ali era complicado, tá? Então, a parte de acesso ela é muito importante, pessoal, tá? E quando eu falo segurança, tá? Então são coisas diferentes. O acesso é a localização do site. E a parte de segurança, eu estou falando aqui de criptografia, eu estou falando da chave de ID que você vai colocar, tanto na parte de rede como para acessar os grupos, né? Para você conseguir minimizar qualquer problema de interferência. E infraestrutura no geral, pessoal, tá? Infraestrutura do site, né? Rack, casinha, porta, cadeado, tudo que você possa ter ali de infraestrutura ao redor do site e no site. Então, tudo isso você precisa estar planilhado, tem que estar dentro do seu radar para que você escolha o melhor local, né? E considerar fazer a instalação ali da sua repetidora. Tá bom? Deixa eu ver se tem perguntas aqui, que eu tô falando direto aqui. Deixa eu voltar para o chat aqui, que eu tô vendo vários bom dias aqui piscando na tela. Deixa eu abrir aqui a abinha aqui. Bom dia. Tem uma pergunta aqui, ó. Consigo utilizar duas repetidoras com a mesma frequência e color code, utilizando ID diferente, mas sem interferir na outra? A chance de sucesso é muito pequena, tá? Uma vez que você está utilizando a mesma frequência, tá? Então você já vai ter esse problema aí. Então já começou por aí. Aí você vai ter X de potência de watts ali. Vamos colocar num convencional, 10, 20, 30 watts de potência, tá? Então, além de você estar na mesma frequência, você vai ter a potência de transmissão, tá? Ou seja, uma já vai atrapalhar a outra, tá? Então, só mudando o ID não é o suficiente, tá? Eventualmente, você pode não ouvir essa interferência, mas tecnicamente você vai sentir que vai ter problema, tá? Então, foge disso aí. Vai colocar duas repetidoras no mesmo local, duas frequências diferentes, coloca duplexadores diferentes. Vou dar até uma dica melhor. Os nossos fabricantes locais aqui, pessoal, tem duplexador que suporta duas repetidoras, tá? Ou seja, você coloca um duplexador para duas repetidoras, ele já tem, inclusive, se não me falha a memória, LNA, né, para amplificar o sinal de RF, né, de RX, e aí você sobe duas antenas separadas ali, tá? E aí não se esquece de respeitar a polarização, ou seja, o espaçamento entre uma antena e outra, normalmente ali, tá? 5 metros é o mínimo recomendado ali, tá bom? Vamos ver outra pergunta aqui. Bom dia, Júlio. Uma dúvida. Como eu poderia usar repetidoras em área classificada? Ótima pergunta. Vamos lá. A repetidora, pessoal, em área classificada, ela pode ser usada sim, porém, todavia, entretanto, se a repetidora for instalada dentro da área classificada, você tem que colocá-la num rack ao qual esse rack seja feito para a área classificada. Tá? Então, você não pode colocar um equipamento que esquenta, que transmite potência, que propaga RF, tá? Dentro de uma área classificada sem o devido cuidado, sem a devida segurança. Então existem hacks, existem equipamentos feitos para isso. Tá? O sinal de RF em si não é o problema, pessoal. O problema é a repetidora. A repetidora não pode ficar num local convencional. Tá? Então, da mesma maneira que a gente tem rádios ATEX para a área classificada, se você quiser colocar a repetidora dentro da área classificada, pessoal, são coisas diferentes. Uma coisa é a área de cobertura atender a área classificada. Outra é a repetidora estar dentro da área classificada, tá? Se ela estiver dentro da área classificada, eu recomendo que você procure um rack que seja apropriado para fazer a instalação em área classificada, tá bom? E aí você procura o técnico de segurança do trabalho do local para ver
qual o melhor local, qual o mais adequado para poder fazer ali a instalação. Bom? Joia, vamos seguir em frente aqui. Então, periféricos de RF da repetidora, pessoal. Então, esse também é um tema que a gente sempre aborda e vou dizer para vocês, abrir meu coração aqui. A grande maioria das vezes a gente encontra diversos problemas, pessoal. Toda vez que alguém coloca lá que está tendo interferência, está com pouca área de cobertura, está tendo algum tipo de problema na comunicação, né? Normalmente tem, como a gente diz, algum gato, tem alguma coisa que não tá legal aqui, ó, nesses periféricos de RF. Vou dar uma passadinha bem rápido, pessoal, até porque a gente tem um curso de conceitos de RF, tá? Foi feito em 2020 e dá o que falar até hoje. Vamos lá. Tipo de antena, pessoal. A gente tem alguns tipos de antena feito para cada aplicação. Não sei por quê, mas muita gente ainda acredita que quanto maior a antena, maior o ganho, melhor a área de cobertura. É uma meia verdade, pessoal, tá? Pois depende muito da aplicação. Vou dar um exemplo prático para vocês. Antena colinear de 4 dipolos, né? Ou 4 elementos, como algumas pessoas chamam. Por favor, pessoal, não coloque essa antena para colocar cobertura dentro do shopping center, ou seja, o shopping está ali local, você não vai colocar uma antena colinear no shopping ali, pessoal. Não é o equipamento adequado, não é a antena adequada. Por quê? Porque essa antena ela joga o sinal lá longe, tá? Então não é a antena adequada. Da mesma maneira, se você pegar é, a sua repetidora está num site onde é um morro, né? Imagina que é uma serra ali, não tem nada, mas é um local estratégico ali para você amplificar o sinal, né? Para uma cidade próxima ali ou para uma fazenda próxima. Não é adequado você colocar uma antena ali, uma antena plano terra ali, por exemplo, uma antena omnidirecional convencional. Por quê? Porque você está jogando sinal para baixo ali ao redor do morro, pessoal. Ou seja, não é o que eu quero jogar o sinal lá na cidade, tá? Então são aplicações diferentes, pessoal, tá? Então dá uma olhadinha lá no conceitos de RF, a gente tem uma parte só de antena onde eu explico detalhadamente essas aplicações, tá? Então cuidado com o maior, menor, ou cuidado com, colocar uma antena pequena, tá? Então, normalmente, pessoal, cobertura local, antena plano terra, omnidirecional, para cobertura embaixo da antena. Vai jogar sinal longe, pessoal, antena colinear. Vou fazer link de estrada, pessoal, antena IAG, de um lado para o outro, tá? Então, normalmente, o pessoal costuma errar no tipo da antena e no ganho da antena, tá? Então, sempre procura alguém com mais experiência, procura os fabricantes locais aqui, a ARS, a ASL, procura os fabricantes locais aqui de materiais de RF, que com certeza eles vão passar uma orientação para vocês. E fica a dica de novo do nosso treinamento lá, conceitos de RF. Legal? Supressor de surto. Esse aqui, o brasileiro gosta, né, de negligenciar supressor de surto e aterramento, né, pessoal? Eu me incluo nisso muitos anos atrás, né, quando surgiu o famoso conector 3 pinos, a gente automaticamente já vinha lá e quebrava o terceiro pino, né? Então, infelizmente, é um péssimo hábito que a gente tem, graças a Deus tem melhorado, mas a gente tem que sempre bater nessa tecla, lembrar e relembrar. Supressor de surto aqui, pessoal, eu tô me referindo ao quê? A parte de Ethernet. Então, as repetidoras HR1066 possuem uma porta de rede. Então, ali é muito importante que você não deixe com o cabo do link diretamente na repetidora. Coloca um supressor de surto ali para proteger a porta de rede do equipamento. Ou seja, se tiver uma descarga, alguma coisa ali, ele queima esse equipamento. Pessoal, esse equipamento geralmente de em torno de 100, 150 reais, ou seja, um custo muito pequeno para proteger um equipamento de suma importância, tá? E não adianta só colocar o supressor de surto, pessoal. Ele tem que estar aterrado, tá? Ou seja, tem que ter aterramento ali. Vamos lá. Rapidinho, cabos de RF. Meu Deus do céu, esse aqui também é outro drama do nosso mercado, pessoal. Para você que está chegando agora, técnico ou comercial, muita atenção nessa hora. Vamos lá. Cuidado com os cabos RG58, RGC213 e até mesmo RG213, pessoal, tá? Existem limitações nesses cabos, existem aplicações específicas que eles vão muito bem, para outras nem tanto, tá bom? Vou dar exemplos aonde não vai tão bem assim. Vamos lá. Vou passar 80 metros, 100 metros de cabo, pessoal. O RG58 está descartado, tá? Não tem nem conversa. RG58 não é feito para isso, pessoal. RG58 são poucos metros, jumpers e etc, tá? Não é nem feito para isso. RG213, pessoal, esse é o mínimo do mínimo que você vai colocar. Mas assim, minha recomendação, passou de 30, 40 metros, pessoal, já começa a pensar em Cellflex de meia, tá? Já começa a pensar num cabo de mais qualidade,
tá? E já lembrando dos conectores também, buscar conectores de qualidade. Por quê, pessoal? Você perde muita capacidade de propagação com esse tipo de cabo. Talvez nem todo mundo já deva ter visto, mas na especificação do cabo existe uma coisa chamada velocidade de propagação, tá? E lá dentro diz o seguinte: esses cabos que eu citei, eles têm velocidade de propagação em torno ali de 60 a 70%, tá? Já os cabos Cellflex é 90%, às vezes mais. O que que é isso, pessoal? Sabe aquele delay que você pressiona o PTT e demora para acionar o outro rádio, ou seja, o sinal foi propagando, passou pelo cabo, pela antena, chegou até o outro rádio e abriu o receptor. Esse time de abrir, esse tempo de abrir, o cabo tem uma grande influência, ou seja, os cabos Cellflex não são só mais caros, eles têm uma melhor velocidade de propagação, eles têm uma durabilidade maior e, obviamente, tem uma performance de RF muito superior, tá bom? Então dá uma olhadinha lá também, que a gente tem detalhadamente esse treinamento, tá? No conceito de RF. Aterramento, pessoal, isso também muito importante, pessoal, muito importante, tá? Verifica se o site tem aterramento, tá? Se o site não tem, busca uma empresa para fazer aterramento, se você não é um expert ou não tem aterramento lá, tá? Você pode fazer na instalação paralela, mas já cota como empresa para fazer o aterramento. O aterramento não é uma coisa tão simples de fazer, existem cálculos, medições a serem feitas. Se já está pronto o aterramento, pessoal, basta você, entre aspas, puxar o aterramento, puxar para o rack, né? E aí, geralmente, do rack, a gente tem uma, entre aspas, uma régua de aterramento. Aonde que a gente faz? A gente distribui esse aterramento para quem? Para a repetidora, para a fonte, se tiver, para o roteador ou switch, se tiver ali no equipamento, se tiver o supressor de surto instalado, enfim, tudo que você tiver dentro do seu rack, dentro da sua casinha, você puxa esse aterramento e estende ele. Para quê, pessoal? Para proteger o equipamento o máximo possível, tá bom? E por último aqui, e não menos importante, o famigerado duplexador, pessoal. Esse também é uma outra dor muito grande do mercado, tá? Muita gente que me conhece há um tempo fala: Júlio, você odeia o duplexador mini, você tem preconceito com o duplexador mini. Pelo contrário, pessoal, é um baita equipamento, é um baita produto, desde que você saiba onde aplicar da maneira correta, tá bom? Vamos começar pela maneira incorreta de utilizar. Vamos lá. Vou colocar uma repetidora com 50, 40, 50 watts de potência, ou seja, praticamente numa potência máxima, tanto da repetidora como da capacidade do próprio duplexador, tá bom? E aí o meu cliente é um cliente que tem de médio a alto tráfego. O que que é isso, pessoal? A repetidora não tem um minuto de pausa, ou seja, eu não tenho um minuto sequer que a repetidora não está sendo acionada. Pessoal, a chance disso dar errado, eu vou dizer para vocês que é quase 100%, tá? O que que vai acontecer? A potência transmitida da repetidora, tá? Além de ser alta e por longos períodos, vai fazer com que os filtros do duplexador comecem a esquentar e aí eles saiam de sintonia. Ou seja, aquele ajuste que foi feito para funcionar com a repetidora, ele vai começar a fugir um pouco. A partir do momento que começar a fugir um pouco, você vai ter o quê? Perda da área de cobertura, ou às vezes vai começar a dar canal ocupado na repetidora, ou às vezes nem mesmo vai funcionar a repetidora. Inclusive, vai tentar apertar o PTT, vai dar canal ocupado, mas não tem ninguém falando, tá? Então isso pode acontecer muito. Como que a gente usa o duplexador mini da maneira correta, mais adequada? Pessoal, eu vou tentar passar uma receita de bolo, tá? Não quer dizer que só funcione assim, tá? Eu vou tentar passar uma métrica, tá? Ao qual você evite cometer erros, tá? Então vamos lá. Potências mais baixas, pessoal, até 30 watts, o duplexador mini vai bem, tá? Baixo e no máximo médio, mas no máximo médio tráfego, pessoal, tá? Ou seja, se você colocar dentro dessa expectativa de até 30 watts, até médio tráfego, no muito médio tráfego, pessoal, o duplexador mini vai te atender bem. Acima disso, pessoal, duplexador médio de 4, 6 cavidades, ou seja, aquele duplexador que vai no rack, né, padrão ali, já é um duplexador maior, esse geralmente atende 100, 150 watts, ali você pode trabalhar tranquilamente. Júlio, quero a mais alta performance para ter a melhor área de cobertura, fugir de interferência, fugir de intermodulação. O que que eu tenho? Duplexador grande, pessoal. Duplexador de cavidade grande. Aí tem de 4, de 6 cavidades. Aí você consulta os nossos fabricantes locais ali e procura a melhor solução, tá bom, pessoal? Não vou me estender muito, porque não é um treinamento técnico, mas esses são os periféricos
muito importantes da repetidora, mas muito importantes, tá bom? Tomem muito cuidado na hora de escolher. Se você não tem a experiência necessária ainda, pessoal, procura alguém na sua empresa que tenha mais experiência ou procura os fabricantes desses produtos periféricos, tá bom? Não escolhe aleatoriamente. E você que é comercial, não escolhe pelo preço, pessoal. Isso também é um erro muito grave. O técnico ele peca por não consultar o fabricante ou não consultar alguém com mais experiência, e o comercial peca porque só está visando o preço, né, para fechar de fato, ou seja, vai cotar antena mais barata, supressor mais barato, cabo mais barato, ferramenta mais barato, processador mais barato, tá? E aí você vai acabar gerando um problema muito grande, porque vai ter que acabar trocando tudo, o técnico vai ter que fazer muitas visitas e aí aquele preço baratinho que você colocou para ganhar o cliente vai acabar empurrá-lo, você vai acabar tendo dor de cabeça comercial e ainda vai ter um prejuízo financeiro considerável, porque já que para trocar tudo isso, com certeza não vai ser nada baratinho, tá bom? Deixa eu ver perguntas ou comentários aqui, ó, vamos lá. Ó, o seu Katasan já está dando uma dica boa aqui, ó. Quanto maior a frequência, maior a perda no cabo coaxial. Ou seja, sistema UHF, aí ele mete um entre parênteses aqui, ó, 450 MHz, cabo RG213 ou RGC tem uma perda considerável. Boa, Cata, exatamente. Inclusive, nos fabricantes tem até a tabelinha lá. O seu Sandro, ó, outro, esse aqui é expert de RF já, vamos lá. Lembrando que o Cellflex tem menos perda de inserção, ele falou bonito. O que é essa menor perda de inserção? Eu tenho menos perda do sinal, pessoal, ou seja, eu consigo propagar o meu sinal com a mínima perda possível, tá bom? Então, vamos seguir em frente aqui, que ainda não acabou. Configurações e ajustes, pessoal. Então, primeiramente, verifica configuração do CPS, tá? Então, esse é um parâmetro muito básico, tem que ficar sempre de olho. Ainda hoje, tanto eu, Zé, o Cata, os distribuidores, a gente ainda pega muito erro de configuração, tá? Então, o CPS é sempre um parâmetro muito importante para conferir na repetidora. Verificar sempre a versão de firmware, sempre verificar a versão de firmware. Como vocês sabem, os produtos digitais podem mudar da água para o vinho com firmware. A gente corrige problemas, corrige bugs, aprimora funcionalidades, melhora a performance, tá? Então, o firmware é um parâmetro muito importante. Ajustes no tuner, aí eu vou tocar numa ferida de todo mundo, tá? Inclusive nossa aqui, pessoal. Tem alguns casos que a gente recomenda fazer tuner. Quais deles? Quando o fabricante fala para fazer, porque tem algum problema de fato, ou algum lote, ou porque foi identificado a sua repetidora, ou, Júlio, vou fazer a instalação no alto do morro, tem que pegar balsa, Jeep 4x4, acesso extremamente complicado para chegar lá. E se der problema repetidor? Então, o que você vai fazer? Você vai colocar a repetidora na bancada, vai verificar o monitor de serviço, vai atualizar o firmware, vai testar tudo bonitinho e, se precisar, vai fazer ajuste de tuner na bancada. Mas, Júlia, a repetidora é nova. Eu sei. Faz um double check, porque se o acesso é extremamente complicado, não arrisque chegar lá e pagar para ver se vai ter problema ou não. Ah, mas a culpa é do fabricante, a culpa é do firmware, a culpa é do CPS. Você pode estar até certo, porém, isso não vai solucionar o problema, ou seja, você vai ter que fazer a viagem, vai pagar para ver lá no local. Então, tente evitar esse tipo de situação, pessoal. Então, quando o acesso é mais fácil, você consegue atualizar o firmware mais fácil, você vai lá, reconfigura a repetidora, faz ajuste do tuner. Algumas pessoas até levam o monitor de serviço, fazem até em campo. Mas quando for extremamente complexo, pessoal, o acesso, evitem, tá? De simplesmente tirar o equipamento da caixa e tentar fazer no local. Faça testes antes, aonde eu chego no último item, simular a operação do cliente, tá? Monta, vamos supor, tem um IP-Site Connect com duas repetidoras e 100 rádios. Monta o IP-Site na mesa, coloca as duas repetidoras, passa no monitor de serviço para ver se os parâmetros estão ajustados. Verifica se está na última versão de firmware. Se precisar, atualiza. Se não precisar, não mexe, está tudo certinho. O repertório está com erro de frequência, está com a sensibilidade, faz ajuste no tuner, ou seja, simula a operação do cliente, já vai com tudo programado, atualizado e calibrado, pessoal. Não deixa para fazer isso em campo, pelo amor de Deus, tá? Toda vez que você deixa fazer isso em campo, você está dando margem para quê? Para ter dor de cabeça, para ter desgaste comercial e desgaste técnico. E, consequentemente, né, o din-din que está indo para o ralo também. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta. Cadê meu mouse que sumiu aqui, ó? Achei aqui, ó. Não, tá na outra tela, voltou aqui. Vamos lá, Júlio. Uma repetidora ajuda em um enlace de sinal? Não entendi muito bem a pergunta. Uma repetidora, se ela ajuda em um enlace de sinal, é,
Eu vou tentar responder. Se for via IP Site Connect, você está falando de rede, né? Ou seja, tem que fazer um enlace de rede, um link de dados para linkar elas através de rede. Se for via RF que você está se referindo, é possível fazer de duas maneiras. Eu posso fazer o famoso back-to-back, é possível fazer com um rádio móvel ou com uma repetidora, e a gente também tem o link wireless, onde eu consigo linkar as repetidoras através de RF utilizando um rádio móvel. E aí eu tenho os dois slots também via RF. Eu tenho outra maneira de fazer agora, uma terceira, onde eu consigo fazer com o IP Transit, ou seja, a porta de rede da repetidora linka na porta de rede do HM786, tá? Através de link de rede, tá? Eu acredito que seja essa a pergunta. Pessoal, e por último, manutenção preventiva, tá? Então, inspecionar regularmente o site, pessoal. Aquele cliente que você tem lá com carinho, não deixe ele abandonado. De tempos em tempos, visite o site, tá? Para verificar o quê? Limpeza, medições, ajustes, caso for necessário, tá? É, troca de cabo, de conector, ajuste da repetidora, do plexador, verificar a tensão de fonte, verificar a bateria, tá? Verificar aterramento, tudo isso tem tempo de vida útil, pessoal. Então, conforme vão passando os meses, os anos, isso vai sofrendo uma deterioração, uma degradação naturalmente. Então, tem que verificar com uma certa regularidade. Qual o período? Não sei. A gente tem vários perfis de clientes, o Brasil é muito grande, a gente tem climas secos, temperados, tropicais, então o Brasil tem uma diversidade muito grande. Então, dependendo da sua região, vamos tentar citar exemplos aqui, vai, para não ficar muito genérico. Você que atende litoral, ou seja, você sofre muito com o quê? Maresia. É, pelo menos uma vez por ano tem que dar um pulinho no site, pessoal. Pelo menos uma vez por ano. Para ver se a antena não está sendo corroída, para ver se os conectores já não estão ficando meio verdes, já não estão ficando meio corrosivos. Os conectores que conectam o duplexador, conectam na repetidora, a verificar algum tipo de manutenção, se os clamps que seguram, né, o cabo, o suporte da torre, para ver se está tudo bem, tá? Fazer uma limpeza, fazer uma higienização, isso é muito importante, pessoal, tá? Vamos lá, climas mais secos, pessoal, tem que verificar o quê? Ventoinha da repetidora, dá uma abridinha, ver se está tudo certo, se não tem bicho lá dentro, se não entrou muito pó, muita poeira, alguma coisa nesse sentido. Não só locais secos, locais desertos, lugares mais afastados, verificar se não tem bicho lá dentro, formação de abelha, de formiga. A gente já tem vários casos aí com diversos tipos de insetos ali, até roedores que tentaram ou entraram ali dentro do rack ou dentro do repetidor. Então tem que fazer esse monitoramento ali, onde a gente limpa e inspeciona o site, pessoal. Tá? Então isso faz parte. Se você não tem ninguém para fazer, fica até uma dica, um insight aí. Contrate um técnico com um pouco mais de experiência, alguém para fazer esse monitoramento, alguém que vai lá só fazer a preventiva, pessoal. A preventiva vai garantir que o cliente continue feliz, satisfeito, a operação sempre no ar, e que você sempre se antecipe as manutenções antes dela ocorrer. E aí eu vou fazer mais um link aqui para o monitoramento remoto, onde você vai monitorar o que? A repetidora, monitorar a potência, a refletida, né, que é o VSWR, a tensão da fonte, fazer algumas programações remotas, fazer atualização de firmware remoto, onde você tem um maior controle do que está acontecendo ali, pessoal, tá? Júlio, mas o site é de difícil acesso, não tem link de rede, não tem problema, coloca um link da Starlink ali, roteadorzinho IP fixo, aponta para a sua empresa, pronto, tá feito o link ali, pessoal. Ou seja, você tem acesso remoto de maneira prática, ou seja, hoje em dia não é desculpa não ter acesso a link, pessoal. Tá? Com satélite a gente consegue fazer ali o link. E para você que está dentro de cidade, perímetro urbano, fibra, link, internet convencional, link de dados, a gente tem uma grande gama de opções para fazer esse monitoramento, pessoal, tá? E outra dica, tem um profissional para fazer a preventiva, coloca uma televisão grande lá, ou no laboratório, ou alguma área conveniente ali, e onde tem uma pessoa para fazer esse monitoramento e ficar acompanhando a operação dos seus clientes, sejam através do CPS Web, que a HR1066 tem na versão avançada, seja monitorando através de RDAC, XMMS ou algum software de despacho. Ou seja, pessoal, monitore a atividade do seu cliente, monitore a parte de RF, façam inspeções regulares. Isso vai garantir uma maior satisfação, maior experiência do seu cliente, e vai evitar problemas futuros. É muito ruim ter que acordar
de madrugada, de acordar sábado, domingo, feriado, para atender ocorrência, né? Com certeza vocês se identificam com essa dor, tá? Então, assim, para antever isso, tem que ser feito um trabalho de base. E aí, esse trabalho de base passa por todos esses itens aí que eu comentei. Deixa eu ver mais perguntas aqui e comentários na tela aqui, ó. Eu tenho um cliente meu que perdeu uma RD986 por acesso de formigas. Olha aqui ó, o relato, ó. Olha que beleza. Equipamento instalado em um local de floresta. Tivemos que melhorar as proteções. Olha aqui, ó, tá vendo? Então, é uma experiência bem recorrente, pessoal. Então, tem que tomar cuidado com o hack que você vai escolher, a proteção, fazer visita periódica agendada, né? Obviamente, no meio da floresta não dá pra fazer visita o tempo todo, né? Mas, eventualmente, em algum momento você vai ter que voltar lá. Bom dia, Júlio. O link entre dois sites, duas repetidoras via RF, usando um rádio base em cada ponta conectado com um conector de acessórios na repetidora, e usando duas antenas direcionais para os rádios. Precisava de um pouquinho mais de informação, mas vamos lá, vou tentar responder a sua pergunta, né? Duas repetidoras, dois sites, né? Ou seja, imagine que são dois sites diferentes, uma repetidora em cada site, fazendo via RF, né? Ou seja, você está usando ali o link de RF, eu entendi, né? Vai colocar o HM7, aí você precisa de um espaçamento vertical mínimo de 5 metros entre as antenas, por favor, tá? Vertical, 5 metros entre as antenas. E aí vai depender muito da topografia e aonde que você quer atender, tá? Então, por exemplo, se o rádio móvel está linkando do site A para o site B, normalmente a gente vai usar uma direcional, tá? Porque eu só estou fazendo o link entre eles ali. Se eu tiver cobertura embaixo desses sites, vamos imaginar que você está dentro de um perímetro urbano ou semi-urbano ali, aí você pode colocar, de repente, duas antenas plano terra ali, duas antenas Omni ali, respeitando, obviamente, o espaçamento vertical, porque além de você linkar elas, né, ou seja, tem sobreposição de área de cobertura de RF, porém, essa sobreposição serve para quê? Para linkar os sites e para dar área de cobertura para o meu cliente, tá? Então, é possível fazer, acho que dessas duas maneiras. Acho que esse é o intuito da sua pergunta. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Não, pergunta não, um comentário aqui, ó. O seu Eduardo colocou aqui, ó. Um rack outdoor com filtro e ventilação forçada elimina poeira e insetos nos repetidores. Boa, boa, Eduardo. Valeu pela dica aí. Então, pessoal, como vocês estão vendo, tem muita dor aqui sendo compartilhada, muita experiência dos nossos colegas sendo compartilhada aí, com essa parte de periféricos de RF da repetidora, tá? Então, tem muitos detalhes, então fica a dica para você que é comercial, para você que é técnico que está chegando agora, ou está pouco tempo no mercado, tá? Consulta o fabricante do produto ou alguém com mais experiência para prover ali os equipamentos mais adequados, tá, pessoal? Você que é comercial, de novo, não vai pelo mais barato, mais simples, porque pode sair caro depois, tanto comercialmente como financeiramente ali depois. E você que é técnico, não vai simplesmente da sua cabeça, não tem muita experiência, não fez nenhum curso ainda, procura o fabricante do produto, procura o distribuidor, procura a Hytera, para a gente tentar sempre orientar vocês da melhor maneira possível, tá bom? Pessoal, a gente vai chegando ao fim de mais um webinar Net para vocês ali hoje, muito focado para vocês que estão começando, técnicos comerciais, revendas novas, tá? Para a gente dar um briefzinho ali. Lembrando que a gente tem treinamento sempre regularmente ali, tem material no YouTube do todo o nosso material passado. A gente tem a nossa plataforma de treinamento, pessoal, o Wings University, onde você tem treinamentos e certificações lá com provas, tudo bonitinho, material de apoio, vídeos, para que você tenha sempre o melhor desempenho, mais informação. Hoje está muito fácil, pessoal. Hoje a gente tem sempre muita informação, tá? E para você que está aqui até agora, você já vai fazer aquela pergunta. Não veio a pergunta, mas eu sei que ela vai vir. Júlio, o material vai ficar disponível aonde? Se eu perdi, eu entrei na metade, posso ver o treinamento depois? Pode. Então eu já vou colocar aqui na tela para vocês. Sempre esse material vai para cá, ó, site da Hytera na tela para vocês, hytera.com.br. Aonde que vai estar esse material, pessoal? Você vai vir aqui, ó, sobre a Hytera, ó, o site da Hytera tá bonitão, hein? O pessoal de marketing aqui, ó, vou até baixar a telinha para vocês. O site da Hytera tá cada vez mais lindo e o pessoal fica atualizando o tempo todo. O tempo todo tem novidade, a tela tá muito clean, muito atualizada, nosso showroom lá no Headquarter. Eu e algumas pessoas, nosso time já teve a possibilidade de visitar. Mas vamos lá, onde fica o webinar, Júlio? Onde vai o material de apoio? Você vai ver sobre a Hytera, webinars, ó, a gente tem um cantinho só pra gente aqui, ó, webinars, e tá lá, ó,
todos os nossos treinamentos, clicou aqui, ó, download da apresentação, clicou aqui, vai direto para o YouTube, onde você vai ter acesso ao treinamento e pode rever as gravações. E daqui a pouco esse material também vai estar lá, pessoal. Então, todos os nossos treinamentos, ó, todos os últimos treinamentos estão lá disponíveis para você aí na tela. E o nosso Marcos Leandrão tá online aqui, ele já colocou o link lá no chat, ó, inclusive colocou o link do University lá, ó. Eu vou colocar o link do University aqui na tela para vocês, ó. Ele colocou do webinar aqui, ó. Eu cliquei no link errado. Agora sim, link do University na tela para vocês. Eu sou meio doido, né? Colocar ao vivo aqui. Imagina se o link trava. Olha que mico. Mas vamos lá. Tudo funcionando. O marketing sempre trabalha para funcionar. Wings University na tela, pessoal. Para você que não tem cadastro, muito simples. Faz seu cadastro, seu registro. É aprovado. E aqui você vai ter uma série de treinamentos com certificações, onde tem provinha, tá? Tem certificado. Fez a prova, passou, adiciona nas redes sociais, marca o professor, marca a Raitera, marca o comercial, que a gente vai ter o maior prazer de repostar. Então aqui na tela, pessoal, clique aqui no webinar, olha lá, já entra o curso CPS HP5, tem vídeo, material de apoio, provinha, então tudo que vocês imaginarem de conteúdo para vocês está disponibilizado aqui, pessoal, tá bom? Pessoal, para você que ficou aqui até agora, fica meu agradecimento, muito obrigado pela presença, a participação de todos vocês. Sem isso, sem vocês, sem as suas perguntas, isso aqui não teria graça. Obrigado e valeu, boa semana e até a próxima, pessoal.